pessoal, estamos aqui para mais uma aula de geometria e vínculos, desta vez tipos de apoio. Eu sou o professor Rossi e vamos lá. Pessoal, estamos falando na aula passada sobre graus de liberdade. Quem não lembra, vê o vídeo novamente, ok? Mas vamos continuar então, desta vez falando sobre os vínculos ou os tipos de apoio que nós temos, ok? Para começar, vamos falando sobre o apoio móvel ou simples, ok? Ou apoio simples. Então, o apoio móvel, pessoal, ele vai ter este formato, ok? Esta cara aqui, pessoal, ok? Ah, mas não sei o que é isso. Vamos lá. Então aqui, pessoal, é como se nós tivéssemos aí, por exemplo, uma viga, ok? E aqui o apoio seria aí o pilar, ok? Então nós temos aqui quantos graus de liberdade, pessoal? Alguém sabe me dizer? Bom, na minha vertical, pessoal, eu tenho liberdade? Não, né, pessoal? Está travado. Senão, se tivesse liberdade, isso aqui iria cair, correto? Então, para compensar, como eu não tenho essa liberdade, eu tenho uma reação. Lembra da ação e reação? Eu vou ter um esforço que vai me causar uma reação. A reação é a reação em Y, ok? Então, eu tenho que ter essa forcinha aqui em Y. Beleza, pessoal? E em X? Em X, eu tenho liberdade. Isso daqui vai se movimentar. Está livre. Ok? E rotacionar, eu posso. Eu tenho uma rótula aqui, ó. Então, isso aqui pode rotacionar. Então, vai ter um momento. Ok? Então, o meu deslocamento aqui, ele é livre em uma direção, impedido na outra. Então, ele é impedido nessa direção e livre nesta direção. Ok? Este outro, a mesma coisa, só está em outro... e só está deslocado, né? Rotacionado. Então, aqui eu tenho impedimento na direção X. Como eu tenho impedimento, eu vou ter uma reação aqui em X, ok, pessoal? Eu tenho uma liberdade aqui em Y, tá? Ele vai se movimentar. E isso daqui também vai se movimentar num momento, ok? Então, é uma rótula e vai estar livre. Ok, pessoal? Então, minha rotação, ela está livre. Beleza? Então, este é o meu apoio móvel. Então, a minha reação em X aqui, ó, ela é igual a zero, pessoal. Por quê? Porque ela não tem nada prendendo, então ela está livre, ok? Aqui a reação em Y é igual a zero, pois está livre, ok? Temos outras figurinhas aqui para representar aí o apoio móvel simples. Tá joia, pessoal? Por exemplo, se tiver uma viga aqui, ok? Seria esta vinculação. Isso daqui é o apoio móvel. Então, por exemplo, esquentou muito, dilatou. Opa, isso daqui vai andar. É como se fosse um carrinho, né? Com rodinhas, ó. Então, ele vai deslocar. Então, ele está livre nessa direção aqui de X. Em Y não, né, pessoal? Está preso. E, rotacionando, ele também está livre. Ok? Esse aqui também é um apoio móvel ou simples. Ok? Então, ele vai se deslocar. Isso aqui vai deixar essa liberdade, tá? Em X aqui. Ok? E aqui também, tá? Eu tenho uma luva com articulação. Ele vai se deslocar aqui em X, em Y não, e ele vai ter um movimento aqui de rotação. Ok, pessoal? Então, esses são alguns exemplos. Esta é uma figurinha aqui de um exemplo, ok? De uma viga apoiada,
ok? Esse daqui é um apoio simples, então vai permitir esse deslocamento. Beleza, pessoal? Aqui novamente o apoio móvel, tá? Então a representação é o quê? Essa barrinha e eu tenho essa força aqui prendendo a minha barra, ok? Então isso daqui é um apoio móvel, ó, pessoal. Ok? A gente vai ver daqui a pouco. Esse daqui já é um apoio fixo, ok? A gente vai ver daqui a pouco. Então, ó, se eu tiver essa minha barra e eu colocar muito peso aqui em cima, ela vai se deformar, ok? Ela se deformando, se aqui eu tenho um apoio fixo, ela não vai se mover, tá? A gente vai ver. Como aqui eu tenho um grau de liberdade de movimentação em X, vai se mover. Então, eu tenho uma liberdade na minha estrutura e isso ajuda a não ter fissuras, pessoal, por exemplo, tá? Então, ele se desloca, mas eu não tenho fissuras, pois ele tem esse grau de movimento aqui, ok? Aqui é outro exemplo, tá, pessoal? Em pontes eu tenho esse tipo de vinculação, ó. Eu tenho um apoio móvel ou um apoio simples aqui, ó, ok? Isso daqui é como se eu tivesse uma borracha ou uma esponja. Então isso daqui acaba permitindo esses tipos de movimento e vai se deformar aqui a minha esponja, minha borracha, independente do que eu tenha aqui para fazer essa vinculação, ok? Na realidade não vai ser uma borracha, né, pessoal? Vai ser uma coisa um pouco mais rígida, mas tem essa liberdade aí de movimento. Aqui eu tenho outro exemplo, pessoal, de apoio simples, ok? Uma ponte. Aqui já um pouco desgastado, né? Devido aí com o tempo, tem que se retirar aí, trocar, fazer a manutenção, tá? Aqui também, ó, eu tenho aqui um certo movimento, também em uma ponte, ok? E isso ocorre mesmo nas estruturas, tá, pessoal? Bom, agora vamos lá, vamos chegar aqui no apoio fixo ou a articulação, ok? Bom, o apoio fixo, como nós vimos aí um pouquinho anteriormente, no meio lá do exemplo do apoio móvel, tá? Esse daqui é o meu apoio fixo, ok? E eu não tenho liberdade em X, não tenho liberdade em Y. Então, meu deslocamento está impedido nas duas direções. Eu só vou ter a minha rotação livre, ok? Então, esse daqui é um apoio fixo. Beleza, pessoal? E eu represento dessa forma. Então, aqui eu tenho as reações em Y e reações em X. Aqui, um exemplo, tá, pessoal, de apoio fixo. Então, eu tenho uma certa liberdade de rotação na articulação aqui, ok? E ele está impedido tanto nesta direção quanto nesta direção, ok? Vamos lá, pessoal, falar do engaste. Então, o engaste eu tenho e represento por este desenho, ok? Ou posso fazer ele na horizontal também, ok? Então, eu represento aqui desta forma, ok? Então, o engaste, ele não tem liberdade em Y e nem em X. Então, o deslocamento é impedido nas duas direções e a rotação também ela é impedida. Eu não tenho rótulo, tá vendo? Então, ela está impedida. Então, um exemplo aqui de engaste, ok? É um encontro aí, por exemplo, do pilar com o bloco, tá, pessoal? Então, isso aqui é um apoio rígido que nós chamamos aí de engaste. O que são reações, então, de apoio, pessoal? Reações de apoio
são responsáveis pelo vínculo da estrutura ao solo ou a outras partes da mesma, assegurando aí a sua imobilidade a menos de pequenos deslocamentos. Ou seja, pessoal, a reação de apoio eu vou ter justamente onde está impedido. Aqui no meu apoio móvel, lembra? Estou impedido aqui em Y, então eu vou ter uma reação aqui em Y. Aqui no apoio fixo, eu tenho o impedimento nas duas direções, só a rotação livre. Então, eu vou ter uma reação em X e uma reação em Y. O engaste, eu vou ter o impedimento nas duas direções, em Y e em X, e também o impedimento do momento, ok? Então, o mais rígido é o engaste. O apoio fixo, eu só tenho 1 grau de liberdade. E o apoio móvel, eu tenho 2 graus de liberdade, certo? A rotação e em X. Já que o engaste, não tenho nenhum grau de liberdade, né, pessoal? Ok? Então, a lei de ação e reação, lembra da terceira lei de Newton, pessoal? Então, a cada ação, uma força, eu tenho uma reação correspondente de mesmo valor, só que em sentido contrário, na mesma direção, ok? Um exemplo aí da terceira lei de Newton, quando o indivíduo dá um soco na parede, eu vou sentir aí a mesma reação ali na minha mão, ok? Então, nesse caso, a força que o indivíduo aplicou, ele vai sentir. Então, se eu dou um soco muito forte, eu vou sentir muito. Se eu relar, eu não vou sentir quase nada na parede, ok? Então, essa é a lei de Newton aí de ação e reação. Outro exemplo, se eu vou nadar, eu jogo muita força na água e ela me lança para frente. Se eu faço um movimento muito parado, ou muito, com menos intensidade, eu quase não me desloco na água. Ok, pessoal? Então, eu tenho aqui um exemplo, pessoal, já na minha estrutura, certo? No qual eu vou representar as simbologias aprendidas aqui na aula dos sistemas estruturais aqui abaixo, incluindo as reações de apoio. Então, eu tenho aqui, ó, pessoal, a minha estrutura, ok? Eu tenho aqui um pilar, a viga, e aqui um outro pilar, ok? Com outro tipo de vínculo. Como que eu represento isto daqui, pessoal? Estruturalmente aí na nossa linguagem, ok? Então, bom, vamos primeiro olhar este pilar. Aqui, pessoal, concordam que nós temos um grau de liberdade em X? Em Y eu não tenho grau de liberdade, correto? Só que eu tenho uma rotação aqui, um movimento de momento que também está livre. Eu tenho uma rótula. Então, como que eu represento? Exatamente assim, ó, pessoal. Ok? Então, vou fazer aí minha barrinha, uma rótula, faço aqui meu apoio, ok? E eu tenho, não preciso fazer as rodinhas, ok? Mas eu tenho esse espaço sem ligar, tá, pessoal? Por quê? Que aí eu represento que eu tenho um grau de liberdade aqui em X, esse grau de liberdade de movimento aqui de articulação, ok? Do momento, e eu somente tenho o reação em Y. Ok? Agora aqui, neste outro lado, eu vou ter aqui um apoio fixo, não é isso? Por quê? Porque eu não vou poder deslocar em X nem em Y. Agora, o movimento aqui, minha articulação, certo? Meu momento, ele está livre. Então, eu vou fazer aqui, ó,
uma bolinha porque o meu momento está livre. Eu tenho isso daqui, né, pessoal? Então, isso daqui representa o quê? É essa minha representação, indica aqui o meu apoio fixo. Então, eu tenho uma reação em Y e aqui eu tenho uma reação também em X. Então, eu representei aqui as reações, ok? Tudo que nós aprendemos aí nessa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo. Dê um joinha para mim, se inscreva no meu canal e até a próxima aula, pessoal!